E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos por aqui, eu sou o Leandro, vamos para mais um vídeo, dessa vez um vídeo sobre Umbanda. Temos a pergunta aí, Umbanda é só incorporação? Eu já coloquei até no próprio título também, mediunidade. Então, mais do que um vídeo sobre Umbanda, é especificamente um vídeo sobre a mediunidade na Umbanda. E quando nós pensamos em mediunidade na Umbanda, pensamos em incorporação, o atendimento dos guias, certo? A gira de preto velho, de caboclo, de cigano, etc., onde acontece a incorporação. E aí vem a pergunta: a Umbanda é só incorporação em termos de mediunidade? Vamos pensar um pouco a respeito disso, vamos conversar um pouco a respeito disso. Da forma como nós observamos, na prática, sim, a Umbanda precisa da mediunidade da incorporação para que aconteça o andamento das giras, para que os guias se manifestem, para que os atendimentos sejam realizados, certo? Então é assim, um requisito ao médium de Umbanda, aquele trabalhador da gira. Ele precisa trazer consigo a mediunidade de incorporação. Aí vale dizer que esse tipo de mediunidade, assim como qualquer outro tipo, não é adquirido. É o que o indivíduo traz consigo. Então, por exemplo, quando a pessoa vai participar de um desenvolvimento mediúnico, se interessa por isso, não vai ali se transformar em um médium, vai se descobrir. Se não trouxer consigo a característica da incorporação, não vai aprender a incorporar em um curso, por exemplo, de desenvolvimento mediúnico, tá? E aí, quando a gente fala, então, de repente, da mediunidade além da incorporação na Umbanda, a gente pensa na hipótese de que a Umbanda é formada por pessoas. E as pessoas apresentam as suas características particulares e todos nós somos médiums, porém com características diferentes e em graus diferentes. Nem todas as pessoas, de repente, trazem um propósito de trabalho mediúnico, né, com um contexto espiritual. Então, apesar de todos sermos médiums, a gente já tem um filtro aí. Não são todas as pessoas que vão ter um propósito de vida envolvendo a mediunidade. Outras sim. Então, de repente, são aquelas pessoas mais atraídas a um contexto religioso, a aprender mais sobre espiritualidade, sobre mediunidade. São pessoas mais candidatas a participarem de um desenvolvimento mediúnico. E, de repente, a gente vai pensar justamente na Umbanda, que é o assunto desse vídeo. No próprio desenvolvimento e no trabalho, a gente está focando na incorporação. Porém, a gente precisa considerar que as pessoas podem manifestar um outro tipo de mediunidade também na Umbanda. De repente não é aquela pessoa que vai incorporar um guia e que vai atender, mas pode ter ali no meio de um curso de desenvolvimento mediúnico um clarividente, uma pessoa que enxerga o mundo espiritual, um clareaudiente, aquela pessoa que ouve vozes, né, mensagens nitidamente transmitidas pelo mundo espiritual. Pode ter um médium que ali apresenta a característica da psicografia, né? E aí talvez essas características faltam ser exploradas, enfim, por alguns dirigentes, alguns sacerdotes, sacerdotisas, porque assim a gente acaba pensando que a mediunidade de Umbanda é a incorporação. Se for vidência, se for psicografia, se for qualquer outra coisa, é espiritismo. A gente acaba separando algumas coisas dessa forma, porém com um preciosismo, né? É a nossa necessidade de classificar o que é uma coisa, o que é outra coisa, porque a gente rotula e fica mais fácil. Fazemos assim com as pessoas, né? Aquela pessoa é de tal jeito, a gente nem vai tentar conhecer direito para ver como a pessoa é, a gente coloca um rótulo. É assim que a sociedade age, né? Mas falando no espiritismo, a gente precisa pensar como ele surgiu. Allan Kardec, o fundador, né, dessa doutrina, ele não era uma pessoa da religião. Ele era um professor, um cientista. Então, o espiritismo nasce na França nesse contexto, com a condução de um professor, de um cientista. E o espiritismo teve esse viés muito religioso, particularmente aqui no Brasil, transformando-se em uma religião, o espiritismo, o kardecismo, né? Mas, a princípio, tudo o que Allan Kardec trouxe é estudo sobre o mundo espiritual que é acessível, é disponível a quem se interessar.
Não precisa classificar-se como eu sou espírita, eu sou kardecista para estudar o que Allan Kardec trouxe. Então, por exemplo, se você pensar no livro dos médiuns, tem muitos tipos de mediunidade classificados ali. Algumas das quais eu disse aqui, né? Algumas características, a psicografia, a clarividência, a clareaudiência, enfim. Então, o que, que eu quero dizer? Que de repente, dentro da Umbanda, a gente tem, na prática, sim, só a incorporação sendo visualizada acontecendo, mas em potencial a gente tem ali todos os tipos de mediunidade, porque a gente tem pessoas com diferentes perfis. Inclusive, uma pessoa que incorpora pode ter também uma outra característica, né? Ou uma pessoa que não tem a incorporação, mas que é um vidente, né? Com essa característica, com essa qualidade mediúnica muito aflorada. Então, a gente pensa, dentro de um curso de desenvolvimento mediúnico, será que não uma pessoa dessa não pode ali manifestar essa característica? Será que a pessoa que conduz o desenvolvimento, o professor, enfim, naquele contexto, precisa ficar só olhando quem vai incorporar, onde chega um caboclo, onde chega um preto velho, se a pessoa está se preparando e já está, de repente, num patamar de poder participar de uma gira de trabalho? E as outras características? Será que a pessoa que conduz aquele desenvolvimento mediúnico na Umbanda está prestando atenção nos alunos? Quem pode ser um vidente? Quem pode ser um psicógrafo? Quem pode ser um clareaudiente? Enfim. E será que essas pessoas, de repente, apesar de não incorporarem, de não trazerem consigo a mediunidade de incorporação, também não poderiam ser inseridas em uma gira potencializando aquele trabalho que vai acontecer se a gente tem um vidente? Ele não incorpora, mas ele está vendo muita coisa do que acontece ali. Ele não vai ter utilidade naquele local? É claro que vai. Ele vai poder alertar algumas situações, ele vai poder ver onde há um benefício maior, enfim. Uma pessoa que ouve vai passar uma mensagem para alguém, apesar de não estar incorporada, um psicógrafo, de repente é aquela pessoa que no dia de trabalho vai trazer uma mensagem do plano espiritual, vai colocar isso escrito no papel, uma mensagem para o grupo, né, naquele dia, que de repente pode ser lida ao final do trabalho. Nós temos muitas possibilidades, né? O nosso problema é quando a gente rotula as coisas, classifica isso é daqui, isso é de lá, então eu tenho que fazer só isso, aquilo de lá não me interessa. A gente começa a se limitar, pensando dessa maneira. Quando a gente considera mesclar possibilidades, acrescentar elementos, a gente vai potencializar o trabalho, a gente vai trazer mais benefícios, né? Até pensando exatamente nisso, por exemplo, eu conheço um terreiro de Umbanda que funciona em um dia da semana com as giras, gira de caboclo, gira de preto velho, gira de baiano, né? E num outro dia da semana tem um trabalho de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, então Allan Kardec dentro do terreiro de Umbanda, certo? É feita uma leitura do Evangelho, uma reflexão sobre o que aquelas palavras trouxeram ao grupo, e depois uma sessão mediúnica nos moldes de uma mesa espírita, dentro do terreiro de Umbanda, tá? Em um dia diferente da gira. Aí o que, que acontece nessa sessão mediúnica em um dia diferente da gira, nos moldes de uma mesa espírita? São trazidos ali não os guias espirituais que vão atender consulentes, mas espíritos que estão em situação de sofrimento que precisam ser esclarecidas e que vão, portanto, se manifestar nos médiuns que estão ali à disposição da espiritualidade, vão relatar a sua história, vão ter um esclarecimento, vão ter um encaminhamento ali pelo mentor da casa, pela equipe espiritual que está realizando o trabalho, né? Então, isso é potencializar, isso é colocar mais possibilidades no mesmo local, isso é não se prender só a um tipo de mediunidade. Umbanda é só incorporação, é só isso que vai nos interessar. Se uma pessoa de repente tiver a qualidade da psicografia ou da vidência, ela não vai servir mediunicamente para Umbanda. É claro que pode servir, né? Depende de como a gente vai pensar em inserir esse indivíduo dentro do trabalho. Se dentro da própria gira, ou se haverá um dia diferente para que outros tipos de mediunidade sejam trazidos, né, ao local e possam prestar benefícios às pessoas, tá? Porque de qualquer maneira, qual é a ideia da mediunidade? É a intermediação entre o plano material e o espiritual. E cada característica mediúnica vai trazer uma possibilidade diferente, tá? Então, como a gente falou agora aqui, a incorporação, ela vai ser útil
para o indivíduo participar da gira trabalhando, recebendo seu guia espiritual e atender as pessoas, assim como para receber um espírito sofredor em situação de precisar de um esclarecimento, vindo até aquele local para receber ajuda, tá? Então a gente tem, com a incorporação, aí no caso seria a psicofonia, né, como classificada por Allan Kardec, com essas possibilidades. E a evidência, o que ela pode proporcionar? E a psicografia, o que ela pode proporcionar, assim por diante, né? Então, respondendo à nossa pergunta aqui que serviu para tema do vídeo, a Umbanda é só incorporação? Não, a Umbanda é além da incorporação, porque a Umbanda é formada por pessoas. E pessoas são diferentes, cada uma terá uma característica. Vai precisar da incorporação para participar do trabalho, como o trabalho da Umbanda é conhecido. Mas a gente pode ir além disso, e é do que eu estou falando. Então a Umbanda tem as outras características mediúnicas em potencial. De repente não são tão exploradas quanto poderiam ser, né? Pode ser que alguns terreiros, algumas casas tenham essa visão um pouco além, como eu citei um exemplo aqui, de um terreiro que tem o dia para gira, no formato tradicional da Umbanda, de gira de preto velho, incorporação dos guias, atendimento aos consulentes, e tem um dia separado, que é para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, reflexão sobre aquele assunto que foi lido, e espíritos que precisam de ajuda, não guias, né? Não aqueles que vêm para ajudar, espíritos que precisam de ajuda, que chegam até o local e recebem esclarecimento. Então é uma proposta diferente, já é um terreiro, por exemplo, que aproveita mais possibilidades, né? E o que eu comentei também é interessante pensar. Dentro de uma gira mesmo, no formato de trabalho tradicional de Umbanda como se conhece, se a gente percebe num desenvolvimento mediúnico que uma pessoa não incorporou, mas relatou ali ao professor, a pessoa que conduz o desenvolvimento, situações de evidência que podem ser verificadas, né? Por que não colocar esse indivíduo na gira? Ele não vai incorporar, mas ele é um vidente. Ele vai ver coisas que vão ser muito úteis de serem comunicadas, de repente, em algum momento ali dentro, tá? Então, a gente começa a ver que dá para ir além, que a Umbanda, na verdade, é uma religião que ela é plural, né? Quando a gente fala em Umbanda, a gente precisa ter esse ponto de partida. É uma religião plural. Cada terreiro tem a sua própria história, a gente considera vertentes, diferentes possibilidades, né? Muito de como a Umbanda é praticada em um local tem a ver com a própria história de vida do dirigente que está ali, né? Então a gente vai ter Umbanda mais africanista, mais católica, mais espírita, enfim, é plural. Então, a gente percebe que muitas transformações ocorrem dentro da Umbanda, que é esse caldeirão, e é uma grande beleza dessa religião por ela não ser engessada, né? Não sendo engessada, talvez a gente não tenha conhecido dela ainda todas as possibilidades. E um exemplo disso foi o que eu mencionei nesse vídeo. Então, na minha opinião, na minha visão pelo menos, e o que eu falo é óbvio que não representa a verdade que todos precisam absorver, é realmente uma opinião, de fato uma opinião, mas da forma como eu vejo, realmente, talvez ainda não tenhamos conhecido todas as possibilidades que podem ser aproveitadas dentro do contexto umbandista. E aqui eu deixei algumas ideias, quem sabe a gente possa ver isso por aí, se alguém já conhecer, pode relatar para mim nos comentários também, deixando a sua participação, será um prazer poder interagir com vocês dessa maneira, tá? Então, respondemos que a Umbanda não é só incorporação não, ela vai além disso, depende de quanto outras características estão ou não sendo aproveitadas, características mediúnicas, é claro, já que foi um vídeo sobre a mediunidade na Umbanda. Agradeço pela presença de vocês, quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!